Voltou? Só esperar o pessoal entrar. Ok. Tem opções partidárias. Né? Pessoal, pode confirmar o som e o vídeo? Começou agora. Ok. Som e vídeo retornou, pessoal? Tudo certinho? Podemos dar continuidade. Desculpa aí pelo inconveniente, o sinal de internet acabou dificultando um pouquinho aqui. Bom, continuando aqui com o Paulo Martins, ele estava falando sobre as opções partidárias dele. Isso, estava contando a história aqui. Eu tinha uma filiação ao PSC que foi levado lá por um amigo, em 2006 ou 2007, eu não me lembro exatamente qual ano, e não queria fazer política partidária, nada. Eu, para ser legal com meu amigo, falei, tá bom, filia aí, não tem problema nenhum. Nunca fui ao partido, nunca tinha participado de nada, e estava desenvolvendo a minha carreira no jornalismo. Quando houve todo um problema e vi que a liberdade de expressão realmente já não estava existindo mais no país, e eu decidi que seria candidato. E aí, só pude ser candidato porque eu tinha essa filiação antiga, coincidentemente, estava lá. Certo. E no Partido Social Cristão, que tem uma boa base daquilo que eu penso também. Mas não foi por isso que eu fui para o partido, não. Foi por acaso, levado por um amigo lá. E acabei depois disputando a eleição, assim, foi circunstancial, eu não tinha planejado, eu não fiz necessariamente uma escolha partidária em 2014. Eu disputei a eleição, fiquei como suplente. Depois, houve uma movimentação política no governo do Paraná e um deputado seria nomeado secretário. Pela coligação que se fez na época, quem assumiria o mandato de deputado seria eu. E aí o pessoal não queria, porque eu era de outro partido, e tinha que ser do partido do governo, que era o PSDB. Certo. E aí conversaram comigo, e olha, se você vier para o PSDB, o governador vai fazer a mudança, você assume o mandato. Eu sabia o que eu podia fazer, o que eu queria fazer. Perguntei a eles, tenho liberdade do meu pensamento? Plena. Ninguém vai te encher o saco. O PSDB é um partido de centro-esquerda. Certo. Essa é uma das grandes dúvidas quando eu falo sobre você, Paulo Martins, e por que você foi ao PSDB. Então, isso é muito interessante, pessoal. Fui ao PSDB porque isso era uma realidade da política regional, não é porque eu virei social-democrata. Okay. Em nenhum momento. Tanto que eu continuei criticando as posições do PSDB, mesmo estando lá dentro. Aí fui respeitado, por isso eu tenho que ser honesto com a bancada de deputados, tá? Você enxerga o PSDB, não é o Fernando Henrique, os deputados nem conhecem o Fernando Henrique, os caras estão lá hoje. Mas fui respeitado por eles e desenvolvi as minhas teses. Muitas eles aderiram às minhas também e me ajudaram, por exemplo, a defender a tese de acabar com o imposto sindical. Certo. Isso tem que ser justo com eles. E um deputado que foi relator da reforma trabalhista é um deputado do PSDB. Entendi. Né? Que foi, mas eu nunca fui social-democrata, nem nunca serei. Aquilo foi uma circunstância da nossa realidade política. Eu não digo nossa Paraná, certo, e tudo mais. Então, depois saí do PSDB e voltei ao Partido Social Cristão, que está com vontade de realmente ser um partido conservador, com uma pegada liberal na economia, me apresentaram isso. Para a minha realidade regional também era bom. É isso que a pessoa tem que observar. Quem não conhece política partidária pensa assim, você olha assim, olha o que pensa e ingressa no partido. Não, não é assim. Entendi. Você tem que ver quem é que está na tua região. Às vezes o cara que comanda o partido na tua região não gosta de você, não vai te abrir espaço, não vai deixar você trabalhar. Aí você não pode ir para esse partido, mesmo que você concorde com o estatuto inteiro desse partido. Okay. Então, porque as pessoas perguntam, por que você não foi para o PSL? Porque não dava, já tinha gente lá, quociente eleitoral, você corria o risco, eu achei que era arriscado, então não fui para o PSL. Mas continuo. Eu vou pensar, olha, se um dia eu virar PC do B, eu continuo pensando o que eu penso. Esperamos que não. Não, esperamos que não. Estou dando um exemplo extremo aqui da coisa. Mas é só isso. A gente tem que fazer uma reforma política, porque não dá para ficar assim. Não. Tá. Comentávamos até dias atrás sobre a possibilidade de candidaturas avulsas, né? Tem dois advogados que ingressaram aí com um processo sobre candidatura avulsa também. É um tema que estamos a ser debatido. Eu, em tese, sou favorável a candidaturas avulsas. Agora, os países onde você permite a candidatura avulsa são lugares onde a situação partidária não foi corrompida. E então, por uma garantia de liberdade, você pode não precisar de um partido. Aqui, hoje, no Brasil, se você fizer agora,
você pode ter um risco até de piorar a situação, porque você vai criar, serão partidos individuais ainda, né? Certo. Então são mais partidos ainda para se negociar. Então primeiro, acho que o primeiro momento, se a justiça definir, ok, mas no primeiro momento eu acho que é preciso aprimorar a cláusula de barreira, acabar com isso e instaurar o voto distrital. E porque hoje é um bom negócio ter um partido, né? E tua O posição partido sobre... ali é um negócio. Um ótimo não negócio. Não representa nada, você vai lá, coleta as assinaturas, cumpre o que tem que cumprir e passa a ter acesso a fundo partidário e vive disso. Ok. Já adiantando a tua resposta aqui sobre fundo eleitoral, fundo partidário. Eu trabalhei talvez mais do que qualquer um outro para não aprovar o fundo eleitoral. E também sou favorável ao fim do fundo partidário. Eu hoje sou candidato, recebi recurso do fundo eleitoral, porque essa é a regra do jogo. Eles proibiram doações, praticamente inviabilizaram as doações de pessoas que querem doar o dinheiro, limitaram a 10% do imposto de renda do ano passado, não permitem a doação de pessoa jurídica, o que para mim é um absurdo. Dinheiro é das pessoas, as pessoas devem fazer o que quiser com eles. Tem que ter liberdade disso. Congelaram o jogo para manter o jogo no controle de quem já controla as máquinas partidárias e avançar. E consta no projeto do PT, está no plano do governo do Haddad, e já existem esses projetos tramitando na Câmara, de fazer com que o financiamento eleitoral seja exclusivamente público, já na próxima eleição. Ou seja, quem está na máquina... Quem está na máquina manda, e colocar então o voto em lista, e você não vai poder nem escolher. Projeto antigo ainda de um outro. Então não é uma incoerência minha ser contrário aos financiamentos públicos eleitorais e acabar usando nesta eleição, porque eu tenho que usar para obter um mandato, poder concorrer, chegar no mandato, poder lutar contra, senão não tem opção. Não tem o que fazer, é uma questão de estratégia, é xadrez político. É xadrez político. Ou é isso, ou vai ser exclusivamente público, e aí, mesmo quem não queira usar o público, não vai ter nem como se candidatar. Entendi. Porque vai ser 100% público. O plano dos caras é esse. Essa é a realidade que nós estamos lidando. E está escrito no caderno. Está escrito, está lá. 2015, se me recordo, a tese do PT, do Haddad, toda aquela história, né? Sim, está tudo lá. Então, a gente está jogando o jogo da política real, que não é brincadeira. Não é ficar agora marcando posição, então nós estamos numa guerra, os caras estão fazendo isso. E são bons nisso. São bons nisso, os caras estão recebendo 2,5 milhões de reais. Como é que você concorre, cara, numa campanha, num sistema em que você tem que estar presente em todos os municípios? Então você não se elege. Não, sem contar o que vem de Caixa 2 ainda. Estou falando de um. Guiné Equatorial, que a gente não sabe, né, essa história muito então bem. Nós temos que usar o que está disponível para nós, que seja dentro da legalidade, para competir com os caras, para lutar. Do contrário, meu amigo, estamos ajudando a tecer a corda, aquela que vai no nosso pescoço, não no deles. Exatamente. Bom, falando um pouquinho aqui, o Paulo Martins trabalhou bastante com a gente nas ruas, e entrou nos 45 do segundo tempo e fez um gol no ângulo, onde empregadores e empregador gostaram muito, né? Acabou com o imposto sindical. Hoje ele é voluntário, certo? Quem quiser achar que o sindicato é importante, paga. E com isso abre uma concorrência de sindicato e nós vamos ter uma melhoria no serviço profissional. A concorrência do sindicato a gente vai avançar nesse próximo mandato, caso eu esteja lá, que é você acabar com a chamada unicidade sindical. Hoje não pode abrir mais de um sindicato no mesmo território. O cara tem um monopólio. Aí tem aquela briga familiar pelo... Isso, eles ficam ali se matando. Então é preciso acabar com isso, dar oportunidade para outros sindicatos abrir, outros trabalhadores que quiserem, esse sindicato não me representa, eu vou tentar fazer um bom e tentar fazer as pessoas aderirem. Parabéns. E assim vai. E aí vai ter ganho de representatividade para todo mundo. Ok. Em termos de reforma trabalhista ainda, né, uma coisa que a gente gostaria de ver muito, na realidade, é o FGTS, que o governo fala assim, é o direito do trabalhador, mas ele aplica a 3% ao ano, a Selic às vezes dá 6%, dá 10%, e essa diferença essa variação que nós temos um percentual para baixo, fica para o governo para ele fazer obras ao controle da Caixa Econômica Federal, a história toda do Palocci, etc. Você acha que esse é um novo ponto que nós precisamos trabalhar ainda na reforma trabalhista? Como você vê isso? A gente tem que tirar as patas do Estado sobre essas relações. Tirar o dedo do nariz do trabalhador. Assim, o Estado escraviza o cara. Primeiro que ele dita regras demais na relação do acordo que ele vai fazer com o seu patrão. Certo. Que ele vai empregar. E quando ele resolve ser empreendedor, vai fazer um pequeno negócio, ele também tem que seguir essas regras. Não pode ele
ter a liberdade plena de estabelecer. Acho que a gente precisa avançar nesse sentido. Não vai ser do dia para a noite, é uma questão cultural. O pessoal está há 70 anos ouvindo que a CLT é uma grande coisa. Então, que foi uma cópia da Carta de Lavoura. É, uma legislação fascista, mas que é isso e nós temos que lidar. O outro ponto é fazer com que o Estado pare de roubar o dinheiro das pessoas. O FGTS é um roubo, é um confisco. Sai do caixa da empresa como custo do funcionário, mas o funcionário não recebe esse dinheiro. O Estado retém uma parte dele. Garante para o funcionário, que é o dono desse dinheiro, 3% ao ano mais TR. Esse dinheiro compõe o fundo da Caixa para alugar, para financiamento de casa própria. Aí esse trabalhador entra na agência da Caixa para pegar um empréstimo para comprar uma casa. O governo usa esse dinheiro do FGTS e empresta, que paga para ele a 3, empresta para ele a 9, a 12 e chama de Minha Casa Minha Vida. É uma picaretagem extrema. Exatamente. E as pessoas não têm como escapar disso, é proibido por lei. Eu quero trazer liberdade para isso. Você quer o FGTS? Ok. Você não quer? Vai receber inteiro. Ou se você quer que deposite um outro fundo da sua escolha, que lhe renda mais, deposite um outro fundo da sua escolha que lhe renda mais. Se a gente fazer uma conta rápida, o valor do FGTS depositado todo mês, se fosse corrigido pela Selic, em termos uns 4 anos, 5 anos, daria a diferença da multa rescisória de 40% que o empregador tem que pagar ao empregado. Né? Então assim, acho que ambos poderiam ganhar, o trabalhador e o empregador nessa situação. Sim. Né? Além do enorme mercado de crédito que você cria com a pluralidade de fundos, que o FGTS ele é mal gerido. Eu vi antes que ele acumulou perdas aí de 30% até. É o companheiro que está lá sentado no montante do FGTS, ele vai fazer negócios com os companheiros amigos, o negócio é ruim, tem prejuízo, o montante do fundo cai. Certo. Né? Então, quando o recurso é gerido por bons fundos, ele se multiplica e eles passam a procurar mais e mais novos possíveis negócios rentáveis para aumentar o dinheiro dos seus membros, das pessoas que contribuem com o fundo. Então, você cria um novo mercado de crédito enorme, ajuda pessoas a empreender e diminui o custo do dinheiro, porque você tem oferta de crédito na praça. A única maneira de diminuir o custo de um produto é ofertá-lo em maior quantidade. E assim você vai reduzir os juros. Não... Como a esquerda sempre fala, me dá poder aí que eu vou reduzir na porrada. Aí chega lá, vai tomar uísque colar no Setúbal e a galera continua pagando 10, 12% no cheque especial por mês. Exato. Falando um pouquinho, é difícil a gente estar falando com o Paulo Martins aqui e não falar da organização criminosa, né? Vamos chamar assim, em palavras do Ministério Público, ao PT. Tá? Hoje representado pelo pior prefeito do Brasil, Fernando Haddad, e gerida, na realidade, dentro do presídio. Eu acho que está combinando, né? A organização criminosa sendo controlada por um presidiário. Então, o que nós estamos vendo hoje, que está incomodando muito aqui no sul do Brasil e no sudeste, ele fala só sul, mas a gente acaba entendendo como o sudeste, que eu acho que ele entende de maneira equivocada, o discurso que está sendo passado aos sulistas como fascistas, como nazistas, não só por parte da imprensa, por candidatos. Nós tivemos um caso agora, 2 dias, 3 dias atrás, agora do Ciro Gomes, né? Chamando aqui o pessoal do Sul, aonde os estados superavitários, temos estados superavitários que contribuem muito com a federação, chamando todos de fascistas. O exemplo que nós temos clássico aqui, Paulo Eduardo Martins aqui derrubou o imposto sindical, que é uma legislação fascista, uma cópia da Carta de Lavoura, e é titulado como o fascista. Isso. O nazista, né? A narrativa que o PT acaba colocando e os partidos de esquerda, eu queria só colocar isso bem claro para vocês, pessoal, como funciona a narrativa do PT, como eles entendem o processo e tentam colocar essas asneiras, desculpa, perdão a palavra, mas asneira na nossa cabeça. É como o Lênin dizia, né? Acuse-os do que faz e xingue-os do que é. Essa é a narrativa perfeita do PT. E o candidato Ciro Gomes veio chamando os sulistas aqui de fascistas, de nazistas, de filho da... Não vou nem citar esse nome aqui que eu não vou me rebaixar o nível dele, mas ele está incitando ao ódio, tá? Não só ele, como jornalistas também, e parte da imprensa. Então eu queria passar um pouco a palavra para o Paulo Martins aqui para explicar como funciona essa narrativa na imprensa, que é onde ele tem mais conhecimento pela formação e trabalho dele, e deixar minha palavra de repúdio aqui ao coronel Ciro Gomes, que nós não somos fascistas não, tá?
Você tem que estudar um pouco mais do que, não só o direito que ele fala que ele estuda tanto, mas estudar a história e saber que o pessoal no Sul e no Sudeste está muito disposto a contribuir com o Nordeste, que é para onde os recursos deveriam chegar e não chegam, porque pessoas no meio político, como o Ciro, enfiam a mão para fazer as suas benesses aí com sua família. Mas a palavra para o Martins. Sobre essa declaração do Ciro aí que atribuiu aos sulistas o nazismo, a relação com o nazismo, eu mesmo entrei com um pedido na Justiça Eleitoral para que investigue o Ciro Gomes por possível crime eleitoral. Isso foi feito durante essa madrugada. A gente não vai ficar calado diante de uma ofensa tão grave, de uma ligação com uma postura que é genocida. Sim. Por que isso não é liberdade de expressão? Porque o nazismo significa a morte de determinados grupos de pessoas. E quando alguém te chama de nazista, ele está dizendo que você é um possível assassino desses grupos. Assassinar grupo é genocida. Certo. Não é só uma simples opinião. Opinião é você é feio, você é bonito. Pode concordar ou não, mas isso não implica no fim da existência de ninguém. Certo. Agora, atribuir nazismo, não. Aí é mais grave e eu não permito. Isso vai muito além da liberdade de expressão, então estou usando os meios legais. Olha que fascista eu sou. Estou usando os meios legais, procurando a justiça, para que a justiça, se entender que deve, imponha uma punição ao senhor Ciro Gomes. Se a gente fosse fascista mesmo, ou nazista, como ele fala, a gente estaria na porta da casa dele esperando ele para enchê-lo de porrada. Que é assim que fascistas, nazistas fazem. E assim que ele faz o discurso dele, nas campanhas dele, desce de palanque para querer ir pra porrada do pessoal. Bateu, deu uns pescotapas no Arthur, fala mal de mulher. Isso é força bruta, né? E não só a força retórica ou das ideias. E a imprensa acaba reverberando esses valores porque é um processo de formação cultural do profissional de comunicação, assim como quase todo profissional de humanas. Ele passou pelo filtro da faculdade, com a lei de imprensa de 68, do governo militar, que obrigou que para a pessoa trabalhar no veículo de comunicação como jornalista tenha que ter a formação, o diploma. Isso jogou todo o pessoal vocacionado. Comunicação é como arte, você tem que ter certa vocação para ir, não basta ter técnica. Colocou na mão da formação da esquerda, naquele ambiente. Então, as referências profissionais que foram construídas aí são homens de esquerda. Então esse é um clima de redações hoje. Os jornalistas não esquerdistas são minoria. E a esquerda, no meio delas, cria esse espantalho de que quem pensa diferente, que a direita é fascista. E o sujeito, sem pensar muita coisa, sai repetindo isso. Uns mais conscientes, outros menos conscientes. Mas como detém aí os canais, os grandes canais de fluxo de informação, isso realmente forma o ambiente político, né? Claro que não tem mais um monopólio, como a gente está conversando aqui num outro meio, num meio próprio. Entendi. Mas até pouco tempo eles tinham esse monopólio. Então isso criou aí uma imagem bastante sólida sobre o que a esquerda, quão boazinha ela é, e o quão a direita é má. Em um veículo de massa, eu fui dos primeiros a voltar a falar direito. Certo. Com toda certeza. Sim. 2010. As incitações que nós estamos falando no crime, por exemplo, ver o pessoal falando Stedley, empunhar a arma, o pessoal da Contact, se não me equivoco também. Mauro Aze também falando que a gente merece uma bala. São normal, isso falam o tempo inteiro. E acham que isso estão moralmente amparados. Ok. Bom, dando continuidade aqui com o Paulo Martins, queria falar um pouquinho aqui de segurança pública. Tá? Qual a sua opinião hoje na questão que nós estamos a nível macro no país? 63 homicídios ano, 1.000 homicídios ano, aproximadamente. Estão matando mais que em guerra civil aqui. E a esquerda ainda prega que nós temos uma democracia, que nós temos uma boa segurança. Tá? E quais são as suas propostas aí? Ele diz que a gente prende demais. Prende demais, tem que soltar, né? Isso. A gente prende Além de tudo, a gente tem que escutar isso. E quais são as suas propostas aí para a parte de segurança pública? Eu gostaria de escutar três pontos aí importantes. Excludente de licitude, qual a tua opinião e tua posição sobre isso? Sim, a segurança pública, veja, você tem alguns problemas aí, tanto estruturais e tem um problema maior, um problema moral. O aparato de segurança pública, ele não existe para pegar todo mundo que infringe a lei. Nunca foi desenhado para isso. Certo. A lei também não foi desenhada
nunca foi pensada e desenhada para enquadrar todo mundo. A lei, ela é reflexo de um conjunto de valores sociais que as pessoas já aderiram, que aquilo depois é positivado na lei, e a punição prevista nela é para enquadrar aquela pequena margem que se nega a cumpri-la. E o aparato de segurança pública é para pegar essa pequena margem. Então você pode ter leis severas ou um grande aparato, mas se a maioria da população resolver delinquir, você não tem eficiência. Não vai funcionar. Tá? Entendi. E nós estamos muito perto disso, porque aí você rompeu o chamado pacto social. Aquele conjunto de regras que as pessoas acordam entre elas para poder tornar possível a sua vida em grupo. Então, não é a polícia quem institui novamente. É o próprio conjunto de valores das pessoas que vai fazer com que a maioria busque cumprir e a minoria ínfima seja alcançada pela polícia. Esse é o problema moral da coisa, que a esquerda induziu à destruição moral no Brasil. Então você tem no Brasil hoje muita gente querendo delinquir, muita gente que encontra um celular, uma carteira no lugar e não devolve, porque ele já não reconhece o direito de propriedade alheia. Se nós não tivermos uma câmera filmando um guarda no pé, o cara delinque, uma boa parte. Esse é um problema moral, social. Aí nós temos o problema estruturante. Nós temos uma polícia em que o sistema de mérito não existe, amarrada em concurso. O cara faz um concurso para escrivão de polícia, ele entra escrivão, se ele for o melhor do mundo, ele morre escrivão. Não, ele tem que entrar na polícia, se ele for um bom policial, ele tem que ter a possibilidade de ser o chefe da polícia. Então aí você já começa a trabalhar com uma polícia que busca eficiência. Nós temos o problema das delegacias serem mal desenhadas. A delegacia, ela não é um depósito de preso, como é hoje. Ela tem que ser o escritório da polícia. É onde a polícia recebe os seus clientes, que são as pessoas vítimas da criminalidade, e onde ela trabalha as informações, a inteligência, pensa para poder solucionar e apontar os culpados. Estou falando isso é uma polícia civil, polícia judiciária. A polícia militar, que faz a contenção na rua, linha de frente, ela tem que ter esse respaldo excludente de ilicitude. Hoje o policial não consegue agir, ele pensa um monte de vezes e agir. É melhor que ele não seja visto pelo bandido, que o bandido faça o que tem que fazer, para que ele não tenha que entrar em ação, porque se ele tiver que entrar em ação, ele está colocando não só a vida dele em risco, mas a liberdade dele em risco e deixar uma família desamparada, porque ele pode ser preso, porque um engraçadinho do promotor pode denunciá-lo depois, como fazem o tempo inteiro. Um promotor irresponsável, diga-se, estou dizendo que todos vão fazer isso. Claro. Então a polícia precisa ter sim amparo legal para agir, sobretudo nessa realidade que nós temos hoje, de bandidos organizados, armados até os dentes, com um conjunto moral próprio, onde matar policial é o supra-sumo da tatuagem do palhaço, chega a fazer a tatuagem do palhaço. Então nós não estamos numa situação normal. Nós estamos numa situação falimentar como sociedade. E é preciso reconstruir este pacto. E reconstruir esse pacto exige que a gente imponha o nosso conjunto de valores àquele grupo que não quer aderir. E é isso que fazendo o cumprimento da lei plena. Então nós temos que empoderar a polícia, que é a força responsável por conter aquelas pessoas que se negam a cumprir esse acordo que eu me referi agora há pouco. Além de tudo, e nós temos audiência de custódia. A audiência de custódia que é a audiência contra a polícia. Ela foi feita para o bandido denunciar, o cara me bateu ali. Porque em outros lugares até funciona bem a audiência de custódia, mas quando nós conseguimos trazer o que é de bom que tem lá fora e deixar ruim aqui, né? Deixou ruim, porque é uma cultura nos meios jurídicos de que a polícia é algo negativo. Como no governo militar as polícias foram transformadas ali em extensão do próprio governo, chamado aí aparelho de repressão, aparato de repressão, criou-se a ideia da desconfiança sempre em relação à polícia, a desmoralização do policial como um ser opressor mesmo e não protetor, diferente como é no mundo inteiro. E a audiência de custódia é para verificar se houve a repressão, se o policial agiu fora da lei ou não. Na prática é isso que acontece. Era uma boa figura desenhada como em outros modelos, como você falou, mas na gente acontece o contrário, né? Além disso, é preciso recuperar o direito do cidadão de bem poder portar armas. Certo, essa é uma próxima pergunta. Sim, essa é a bandeira 1 para mim. É a bandeira que vai fazer com que, ajudar com que o pacto social que eu me refiro seja restituído. Que, por sinal,
o referendo que nós tivemos 65% de reprovação do desarmamento, eles ignoraram o plebiscito, ignoraram tudo e enfiaram pela A base. esquerda adora fazer isso, eles consultam, fazem a consulta popular, mas eles acatam o que o povo diz só se eles concordam. Se não concorda, ignora. Então, eles de popular não tem nada, são engenheiros sociais, autoritários, que querem impor as coisas deles. Fizeram uma série de propaganda, uma série de coisas, foram legitimar junto ao público, o público pensou diferente, eles ignoraram e desarmaram a população mesmo assim, concentrando o poder pleno na mão do Estado. E depois o fascista é o Bolsonaro, que quer devolver o mínimo do poder do cidadão. É a inversão A completa. narrativa sempre acaba invertendo, né? Exato, e eu quero recuperar isso. Ok. Porque é uma sociedade que tem a hipótese de homens estarem armados, o bandido sabe que não tem o território pleno para agir. Hoje, se um moleque de 15 anos passar ali fora, ele é armado com 38, com 22, quiser entrar aqui e barbarizar a gente, ele vai fazer. Porque ele tem certeza que nós estamos aqui em meia dúzia de homens e não tem nenhum armado. Ele sabe disso. A lei não deixa a gente armado. Entendi. Numa sociedade onde existe a hipótese do cara se armar, tem gente aí na casa? Tem, eu não vou entrar. Porque pode ter alguém com reação. Você gera aí um processo de autorregulação. É assim que tem que buscar. A imprensa vende que se você, quando um bandido te apontar uma arma, você vai te sacar a arma e apontar para ele. Não, não, não. É nas costas dele alguém poder sacar uma arma. E ele pensando isso, então ele não vai sacar. É assim, é o ambiente que reage, é a sociedade que reage, e não a vítima direta. Entendi. Mas a cretinice do pessoal é muito grande e não consegue nem fazer esse raciocínio mínimo. E E além eu de... vou trabalhar com isso. Eu entendo que é o ponto 1. Esse é o ponto 1. Ok. Tá? Todas as pessoas que eu conheço em Curitiba, que é uma capital onde você vive relativamente bem em relação ao resto do país. Todas as pessoas em Curitiba que eu conheço que moram em casa, que não são em condomínios, já tiveram a casa invadida. Todas, 100%. Talvez eu conheça algum que não teve, mas ele não me contou isso. Mas todas as que me contaram, 100%, os que eu pude perguntar. Ou conhece alguém que teve a casa invadida. Por quê? Tá um monte de gente bandida assim, não é, normalmente são os mesmos grupos, mas eles têm certeza de poder agir. Lá nos anos 80, anos 70, se você lembrar na tua infância, você é de que ano? Eu sou de 75. 775. A Se mesma. você lembrar da rua, lembra da rua, não é da mesma não que eu vou falar, a mesma é você poder comprar um 38 na mesma. Mas você lembrar da tua rua, as casas tinham grade baixa, meio metro. Era para o cachorro da rua não entrar ou para o teu cachorro não sair. Delimitar a propriedade. Às vezes não tinha nem a cerca de uma casa, outra cerquinha de madeira. Certo. Pra delimitar a propriedade, responsabilidade sobre zeladoria de flores, de plantas, e só. Hoje a gente mora em fortificações. Naquele momento, o brasileiro tinha direito ao porte de arma. Exato. Então, o vagabundo não entrava assim. Não é. Hoje não. A gente tem que morar em casas, fortalezas com grades de 2 metros, arame militar em cima, plaquinha do sentinela, paga a segurança e avisando o bandido ainda que você faz parte de um grupinho de WhatsApp chamado Vizinho Solidário. Difícil. Além de tudo, né, quando o delinquente vai para o presídio mesmo, ainda tem regressão de regime, né? 1/5 quando é crime hediondo, 2/5 quando é reincidência de crime A hediondo. progressão, né? Progressão de regime. Isso tem que acabar. Tem essa proposta. Certo. Tá? Você tem que reduzir isso. O cara tem que cumprir pelo menos 60% da pena para começar a pensar nisso. E quando E ele... determinados crimes não tem progressão nenhuma. Mas quando ele comete a primeira vez, ele sai do presídio, se ele for pego de novo, ele ganha direito a uma nova progressão. Ele tem que ser desqualificado disso. Voltou a delinquir, já acabou qualquer hipótese de progressão. Vai cumprir a pena integralmente. Essas são as tuas ideias aí na parte de segurança pública. Claro. Ele, veja, a punição como caráter, ela tem dois pontos, né? O punitivo e o caráter educativo. Quando o sujeito que já foi punido, ele entrou no sistema e ele volta a praticar a conduta ilícita, significa que não há o arrependimento dele. Se não há o arrependimento, não faz sentido eu considerar a hipótese educativa ou premiá-lo dentro da cadeia pelo comportamento lá no sistema e não julgá-lo pelo comportamento que ele teve na rua. Entendi. Eu tenho que proteger as pessoas em liberdade, aquelas que cumprem a regra, da ação desse infeliz que se recusa a se arrepender dos seus erros. Certo. E hoje, como o sistema nosso de contenção, ele está muito ruim em termos estruturais, eu diria.
vimos o que aconteceu no Rio Grande do Norte, vimos aqui em São Paulo, tanto que São Paulo está um pouquinho mais estruturado, né? Paraná também está um pouquinho mais estruturado, mas como você vê isso de uma maneira geral, você enxerga uma possibilidade de parceria com empresas privadas, ou isso é total responsabilidade do Estado, não pode ter uma parceria? São celulares que entram em presídio, drones, tudo, que podem estar entrando tudo ali, e não funcionam os bloqueadores. Não funciona nada. Eu sou notório defensor da privatização de presídios, da parceria com empresas especializadas, ocorre no mundo, na Inglaterra, nos Estados Unidos, funciona bem. Aqui no Brasil, por causa da Constituição, a tutela tem que ser do Estado, a responsabilidade. Certo. Mas a hotelaria, porque o presídio é isso, é um hotel um tanto diferente, tem uma hospedagem ali, alimentação, banho, roupa, não é? Certo. A hotelaria você pode privatizar, segurança, parede, a construção do prédio, então você ganha velocidade tanto na construção das edificações, quanto também na qualificação de pessoal, na contratação de pessoal, na dispensa de pessoal. Hoje o Estado tem que fazer um concurso, que aí depois onera na previdência deles, é uma coisa super complexa, demora, ele determina, enxerga a necessidade, ele vai demorar 2 anos para sanar. Então não tem agilidade. É claro que isso tem que ser estabelecido critérios, punição rigorosíssima para os envolvidos, para os responsáveis por essas gestões. Você tem que criar um modelo próprio para isso, não é? Para que também não se torne um negócio ser parceiro do crime, o pessoal da empresa do presídio. Mas isso tudo é possível de fazer, existem modelos para isso, eu não vejo nenhum problema nisso. E repensar a arquitetura dos presídios. Eu, quando estava no exercício do mandato, pude questionar o responsável pelo DPEM sobre isso, ele não soube me responder. Tudo evoluiu, a arquitetura de tudo evoluiu, os projetos de tudo evoluíram. Os projetos dos presídios são os mesmos conceitos há 300 anos. Entendi. Que não lidavam com o crime organizado, fluxo de informação entre presos, certo, com os meios de informação de tecnológica que existem hoje. Então você desenha o presídio num raio, bota em grade para o guarda poder ver de fora da cela o que o cara está fazendo lá dentro. Isso não é mais necessário. Você tem que isolar. Eu só acredito em quebra dos valores, porque hoje o bandido ele tem uma escala de valores na turma dele aqui fora. E aí você tira ele daqui, coloca ele lá dentro, ele tem outra turma lá dentro. Então você não quebra os valores dele. Então por isso que ele sai ao autodelinquir. E vai exercer poder de dentro da cadeia, para fora, escraviza as próprias mulheres. Por isso que sou a favor do fim da visita íntima. Tem esse projeto também. Porque sobretudo uma proteção às mulheres. Porque a organização criminosa dentro do presídio, quando sabe que você é casado, ele vai em cima de você para você forçar a tua mulher a fazer um serviço para ela. E se não fizer, tchau. Para ela, fora, os filhos. Então é muito complicado. Então tem que acabar com essa palhaçada. Mas você tem que quebrar os valores da criminalidade. E como você vai fazer isso? Com isolamento total. O cara tem que ser cela individual, sem contato entre presos. Sem contato entre presos, acabou. Para com essa formação de turma. E como o Estado não tem já essa capacidade de construção de presídios nessa... Você faz a parceria privada, porque, mas isso vai ficar caro. Não vai, caro é o que é hoje, que já custa um monte e não funciona, é feito zero. É feito quase zero. Isso assim é caro. Caro não tem resultado. Mas o isolamento pleno, inclusive para garantir a integridade, porque o Estado é responsável pela integridade do cara. Então você garante a integridade do cara, ninguém vai molestar, ninguém vai fazer nada com ele, e ele vai puxar a tua cadeia, vai receber ali conteúdo religioso, vai receber algum conteúdo que presta para ocupar a mente dele, e não vai ter contato com a turma, não vai ter contato com o resto da malandragem, nada. Quebra os vínculos dele, e aí sim você dá alguma oportunidade para ele sair dessa vida. Até porque o mesmo cara que reconhece o erro, ele cai lá dentro hoje, a turma vai em cima, ele não consegue sair. Entendi. Também tem esse outro lado aí. Mesmo o cara que tem essa dificuldade. Então só é possível combater da eficiência, na verdade, para a questão prisional com isolamento pleno. Okay. Não acredito em outro sistema, especialmente para a nossa realidade hoje no Brasil. Você tem grifes de organizações criminosas. Hoje chega um preso, um detento, condenado ou não, às vezes na casa de custódia, ou condenado. A primeira informação que o diretor é de qual facção ele é. Ele é do PCC, então é a ala 2. Separado por lá. Ele é do CV, então é a ala 1. Que isso? Tem essa. Entendi. As facções se tornaram, como são grupos, elas têm o controle, na verdade, das
instituições penais. Nós precisamos ter uma quebra desse paradigma e uma mudança total. Total, plena, exatamente. Ok. Por que eles tinham o terror de ir para o presídio Presidente Bernardes? Porque lá era isolamento pleno, como eu estou falando aqui. Certo. Chamado RDD, que o Ministério Público fez questão de inviabilizar. Lá não tinha contato com ninguém. Portinha fechada era um quarto, como esse que nós estamos aqui. Mas ninguém entra, filmado o tempo todo, não tem contato físico com o advogado, para tomar sol, sorteava os agentes que iam levar o cara com o cachorro, todo mundo encapuzado, levava o cara lá para o lugar do sol, uma horinha de sol, volta. Número de matrícula tal. Não tem Luiz Fernando, não tem Fernandinho Beiramar lá. Quebra a moral do cara, quebra os laços dele. Então eles moveram mundos e fundos para inviabilizar aquele sistema, porque ele funcionava. E é o que eu defendo. RDD geral. Sim. Ok. Não vai ser o regime disciplinar diferenciado, vai ser no que eu puder fazer, vai ser o regime disciplinar normal. Ótimo. Falando um pouco sobre inteligência policial e combate, né, para linha de frente mesmo, para a polícia militar. Você considera que nós estamos já defasados em relação à criminalidade, pelo que a gente enxerga hoje no noticiário, né? Que é o nosso meio de comunicação e hoje uso muito mais o YouTube e o WhatsApp do que até a televisão. E sobre a questão de inteligência mesmo, né? Os equipamentos que eles usam, a polícia investigativa, como é que nós vamos tentar estruturar isso melhor num cenário tão fragilizado economicamente? O Estado tem que focar. A polícia é totalmente defasada, tanto em questão de salários, equipamentos, condição legal orgânica da própria instituição, como eu já citei aqui, problema de mérito dentro da organização, corregedorias fraquíssimas que também não conseguem agir com agilidade para punir o policial que é traidor da corporação. O policial bandido é traidor da corporação, não é a polícia. Não existe um manual da polícia que ensine alguém a infringir lei. Ele entrou lá e está usando da falha do distintivo para trair a corporação. Esse cara tem que ser punido com velocidade. A lei de licitações tem que ser modificada. Você não pode ter esses prazos, essa rigidez que temos hoje, porque ela inviabiliza. Você tem um problema de equipamento e tudo mais, vai conseguir ter acesso ao equipamento um ano depois. Não é assim. O mundo está numa velocidade que exige que o Estado tenha velocidade também. Hoje não dá, por isso está sempre atrás. O crime é muito mais veloz que a polícia. Nós temos que equiparar isso. Porque o crime não tem lei 8666. Não. Precisou do equipamento, busca. Na hora. Aqui a não polícia tem que pedir autorização para matar também, né? Também não tem. Vai lá, ele tem o próprio conjunto de leis do crime, ele é muito mais eficaz, ágil, dá muito mais condições de agir do que o conjunto da polícia. Eu estou falando conceitualmente, para a gente poder atacar pontualmente o que tem identificado como possível, para poder dar mais agilidade à polícia. Ok. Mudando um pouquinho aqui da polícia para a Polícia Federal. O orçamento hoje na Polícia Federal é muito baixo, perto do que deveria, que se tem em outros países. O que nós conseguimos hoje com a Polícia Federal aqui é muito, né? Que eles conseguem é muito se a gente analisar os recursos disponíveis da Polícia Federal. Por exemplo, acho que em Foz do Iguaçu, aqui no Paraná, eles têm um drone e não tem onde decolar o drone. Não sai do chão. Não sai do chão. Compraram Israel e não usam. E não usam. Então, assim, existem vários casos de equipamentos comprados e não utilizados, ou seja, enxerga-se também um caos na Polícia Federal e uma falta de vontade política dos agentes políticos, que são investigados pela Polícia Federal, né, para novos equipamentos. Como você enxerga esse panorama? Mas há má gestão também. Vamos pensar que a própria polícia faz uma plena gestão dos seus recursos, não, porque provavelmente não faz. Porque é uma organização estatal, é da natureza de organizações estatais ter perdas. Porque as pessoas ali estão, às vezes, o responsável por determinadas coisas, ele não é um vocacionado, ele é um concursado. Ele decorou fórmulas, passou no concurso. Ele nem sempre é um vocacionado. Quando você tem um vocacionado, você tem uma eficiência muito maior. Quando não tem, você vai ter perdas. E como pode ser, qual é o seu caminho para ter um vocacionado na função correta? Pois é, você tem que ter. Aqui a gente tem a cultura do concurso, só o concurso. Veja, concurso público, para ter estabilidade financeira. Nós chegamos na loucura. Qual que é o método de você entrar na ABIN, Agência Brasileira de Inteligência? Não conheço. É só concurso. Nos Estados Unidos, a CIA identifica um talento, vai lá e convida o cara. Não é um concurso, identificou um perfil. Aí você tem. Aqui não, o cara vai lá na banca de revista procurar o jornal do concurso, porque ele está pensando em ser escriturário do Banco do Brasil.
Aí ele vê lá, escriturário do Banco do Brasil, 8 mil, né, no JC. Já viu? Você comprou o jornal concurso já na vida, 7,75, você conhece isso. 8 mil, escriturário do Banco do Brasil. Aí embaixo, assim, no rodapé, tá agente da BIM, 12 mil. Aí fala, pô, acho que mudei de ideia, acho que eu vou ser agente secreto agora. Então você não tem vocação de nada. Aí você tem ineficiência do serviço público, óbvio, claro. Então tem que ter algum mecanismo de flexibilização aí, não só para ingresso, mas também para exclusão dos quadros. Certo. De quem é ineficiente, de quem é mau funcionário. Não consegue. Hoje um cara que é um incompetente, você tem que encostar ele em algum lugar, não pode se livrar dele. E fica pagando. E fica pagando. Custa. É isso que é o uso do recurso, como eu estou dizendo. Quando eu afirmei que a polícia nem sempre usa bem o recurso. É isso que eu estou me referindo. Ok. Né? Então tem que buscar... qual que era o outro ponto que você falou? Outro ponto que a gente tinha falado é sobre a independência da Polícia Federal, se você concorda ou não. Sobre... Não concordo. Não concorda? Não concordo. Exige uma gestão. A polícia ela é um organismo que precisa ser gerido. Eu não vejo como independência com bons olhos. Independente do quê? Independente do quê? O que é independência? Você vai criar um outro poder? Isso, como se Não, fosse a polícia não é um público. outro poder. Polícia não é um outro poder. Ok. Polícia não é um outro poder. Porque os casos de interferência, o que está preocupando muito... da onde... A polícia presta serviço de segurança. Okay. Tem que prestar baseado na lei e você tem que ter, aí sim, perseguir mecanismos que lhe garantam o trabalho pleno sem o mínimo interferência possível, sem interferência nenhuma. Mas não quer dizer que a independência vai despolitizar a polícia. Se um petista assume o comando da Polícia Federal, independente, o que ele faz? Já pensou nesse outro lado? É que a gente parte da premissa... Tem sempre lá o contraponto. A gente parte da premissa que tem uns bandidos ali que estão trabalhando na polícia. E se a gente inverter? Se o petista assume lá, como é que faz? É a mesma coisa das 10 medidas, né? Cria superpoderes do Ministério Público e de repente chega um petista que cai ali. Sim, começa a perseguir todo mundo. Por isso que não é simples. Não é uma simples guerra assim, se você não gosta de corrupção, todo o poder é a polícia, todo o poder é o MP. Pera lá, calma. E quando eles resolverem perseguir um adversário e não um bandido de verdade? Certo. Tem que ser isso, tem que ter cuidado com isso. Eu acho que a polícia tem que ter pleno orçamento, condição técnica, enfim, toda ela para trabalhar. Mas ela não é um poder. Ela não é um poder. Lembro em 2002 que o Márcio Tomás Bastos afastou o delegado Castilho no caso do BNDES, quando estava já quase pegando o nome de todo mundo no esquema do Banestado. Não sei, você se conhece bem essa história, né? Isso é uma ingerência. Agora, a gente, tudo parte também das nossas escolhas. Democracia, ela não abre mão de que os escolhidos para estarem no poder, ocupar os cargos-chave, tenham ética. Não existe essa história de você criar um monte de leis que vão blindar e deixar as coisas 100%. Não há. Na democracia sempre há o compromisso ético. Aquele de que você discorda um do outro, mas ambos querem o bem comum. A democracia parte desta premissa. O nosso problema é que nós temos hoje uma força que é revolucionária. Ela não quer o bem comum, ela quer o comunismo. Então ela usa dessa democracia, faz disso, que é uma virtude da democracia, ela faz dessa virtude uma fraqueza, age sem ética nenhuma e ocupa os cargos-chave para fazer a sua revolução, como o PT fez no STF, como fez no comando da própria polícia, como fez no comando de tudo que pode fazer. E você não vai resolver isso criando mais leis e regrinhas. Você vai resolver isso chutando da vida democrática, que é excluindo da sua hipótese de escolha, a força revolucionária. Entendi. Bom, falando um pouquinho aqui sobre um assunto bem pertinente que nós estamos falando agora, da parte de educação. O aparelhamento que nós temos no Estado e a doutrinação que nós temos nas escolas, né? É claro, isso hoje é para a sociedade. Todo jovem hoje é marxista, tem um fundinho de marxismo. E está acontecendo no colégio público e nos particulares também, né? Sim. Então, uma das iniciativas populares que tiveram aí na Escola Sem Partido tenta combater essa doutrinação. Eu gostaria de saber a tua opinião sobre esse projeto, se você tem algum contraponto, se você é a favor, contra. Eu fui a primeira figura pública a me manifestar a favor da Escola Sem Partido. Para fazer um vídeo para a Escola Sem Partido. Isso em 2013, eu acho ainda. Certo. Porque entendo que E o Escola Sem Partido, às vezes até a própria direita não entendeu ele direito. As pessoas dizem, tem que ir lá calar esse professor. Escola Sem Partido não é isso. Escola Sem Partido era garantir ao aluno um canal para caso ele perceba que está havendo
abuso ali, alguma doutrinação, ele tem aonde recorrer. Era colar um cartaz na sala. É isso. Certo. É só isso. E acho que ele funciona ainda muito melhor que isso, sendo um catalisador de denúncias, de exposição de maus profissionais. Okay. Porque acho que isso gera um autopoliciamento, o compromisso ético do profissional, que por mais que ele seja de esquerda ou não, ele haja com um mínimo de razoabilidade quando ele está lecionando, ele está transmitindo conhecimento na discussão. Um sistema de avaliação de professor também, como já teve no passado, mal sucedido, por exemplo, em São Paulo, você acha adequado para o momento? Como você enxerga essa possibilidade? Eu gosto dos sistemas de avaliação. Tem que avaliar se o professor está apto ou não. Não é porque ele fez um concurso há 30 anos que ele está apto para sempre. Certo. Como poderia viabilizar esse tipo de... Você tem que ter a Secretaria de Gestão da Educação, que é a Secretaria de Educação responsável, ou o Ministério, enfim, quem é o aparato? É do Estado? Ele tem uma rede de escolas, é isso. Ele tem que melhorar a rede de escola deles, como se ele fosse uma rede particular. Como é que ele vai saber se os profissionais deles estão aptos? Ele tem que avaliá-los. Seja em provas ou não. Eu não sou a pessoa mais adequada para desapontar qual método deve ser de avaliação, mas tem que ter. O professor não pode passar num concurso e ficar o resto da vida sem ler um livro, como eu já conheci vários. Sou irmão de professora, tá? Estou fazendo um atentado na classe. Nada disso. Mas é real. Que nós pode vemos ser acomodado. É um aumento. Até porque, inclusive, o Estado tem que buscar remuneração por mérito também, para incentivar os professores a reconhecer o esforço deles, porque não está fácil. As escolhas pedagógicas que nós fizemos, didáticas também, destruíram a autoridade do professor em sala de aula. O Brasil é campeão mundial de agressão em professores em sala de aula. E esses vagabundos dos sindicatos de professores não falam uma vírgula a respeito disso. Nada, zero. Eu nunca vi esses palhaços da PP Sindicato fazer alguma coisa a respeito disso. Nada, só ficam falando em dinheiro, quando o governo de plantão não é aliado a eles. Quando é, tá tudo certo. E professor nunca ganhou bem nesse país. Nem na época do PT. Não venham com essa história. E por incrível que pareça, aumentaram os investimentos em educação e foi quando nós mais caímos em qualidade de educação no Brasil. O Brasil hoje investe muito em educação. É uma falácia dizer que o Brasil não investe. Investe bastante. Investe mal, né? Investe mal. É um núcleo de desperdício de dinheiro horroroso. Você tem essa rede estatal gigantesca que só o pessoal de gestão disso, as delegacias de ensino, então, centenas de funcionários em cada uma delas. Certo. Acho que seria muito mais eficaz o governo dar o dinheiro para as pessoas escolherem onde matricular os seus filhos. Em um lugar que não é possível, o Estado poder manter uma estrutura estatal também. Não vejo, sou dogmático assim em relação a isso. A realidade, você vai além ou volta, isso é normal, são ajustes. E economicamente até diz que os estudos mostram que esse tipo de sistema entre o privado e o estatal chega a ser quase parelhos economicamente falando, né? Você conhece mais esse assunto do que... Sim, você pode até ter mais baratos, né? Porque o sistema público, ele às vezes consome muito recurso, porque o pessoal, seu próprio pessoal, ele começa a ter demanda de pessoal, e o foco passa a ser em resolver o problema do funcionalismo, que é quem tem voto, e não do resultado no aluno. Como você vê nas universidades públicas aqui do Paraná, o custo por aluno formado, por mês, média, dá R$ 9.400. Ou seja, se o cidadão tivesse dinheiro na mão, tivesse se o Estado der o dinheiro para o cara, para 100% desses alunos fazer medicina na PUC, custa R$ 6.300 por mês, ele economiza 3. Ou seja, estamos gastando Aí você vai ver, a maioria do gasto dessas universidades é com o próprio pessoal. Então você tem um problema aí. A USP outro dia estourou o orçamento em 100% com o pessoal. Nossa. Isso não é normal, e tem um orçamento maior do que de alguns estados brasileiros. Certo. E até o sistema também de competição entre escolas, de Olimpíadas escolares. Claro, você não tem mais nada, você tem que utilizar, é um desperdício do Brasil que não utiliza a rede instalada, pública e privada, como sistemas de base da própria formação social, como práticas de esportes e outros tipos de concursos artísticos, relação, não tem nada. Você tem aí milhares de escolas, milhares de universidades, mas por que os nossos meios de acesso, por exemplo, ao esporte profissional não passam pela universidade? Cadê os nossos torneios universitários ou escolares?
Você podia criar um sistema assim para aproveitar toda a capacidade instalada, como também o conhecimento que se discute ali. Aqui nos Estados Unidos, você quer ser um atleta profissional, a primeira coisa que você faz é ser um bom atleta na escola, ser um bom aluno na escola, entra na universidade e o circuito universitário é que é o acesso à profissão. Aqui, quando você resolve ser profissional do esporte, a primeira coisa que você faz é abandonar os estudos. E aí? Você tem que largar os estudos, é horroroso. Não, mas ainda você tem o sistema de cotas para te ajudar, né? Ainda você tem o sistema de cotas ainda que você pode abandonar, se tiver vai ter uma cota lá na frente, pode te ajudar. Pior ainda, isso tem que acabar também. Pelo menos na rede pública, que é pago por todos. Se o cara tem uma universidade particular ou uma escola particular e quiser fazer cota, o problema é dele. E você é a favor estão falando muito do PSL, né? Tá falando bastante aí, outros partidos também, sobre a descentralização do poder de Brasília. Ou seja, mais poder aos estados e menos poder do Brasil. Revisão do Pacto Federativo. Precisamos, não funciona. Não, você tem toda a concentração de recursos na União. Esses recursos são gerados no município. 100% das pessoas vivem no município. Eu não conheço um único infeliz que mora na União. Desafio qualquer um a me apresentar alguém. Não tem. E o dinheiro vai todo para lá. E aí os deputados são colocados como despachantes de luxo. Tem que ir lá em Brasília e pedir para Brasília devolver para o município o dinheiro que é do município como se fosse um favor. Esse sistema não funciona. Não pode funcionar. O dinheiro tem que ficar onde ele é gerado. A União tem que competir em relações internacionais, defesa, né, e algumas outras questões que não demandam 60% do orçamento. Certo. Não é assim. Na Alemanha ela fica com uma parte ínfima, a maior parte do dinheiro fica no município. Nos Estados Unidos praticamente uma equivalência entre Estado e município e União com uma outra parte. Nós sentimos isso bem na pele quando nós começamos a pleitear o impeachment. A gente tinha que ir para Brasília, né? A gente tinha um poder lá em Brasília, a gente não tinha um poder próximo a nós, para que a gente pudesse pleitear nossas colocações, né? A gente sentimos isso na pele aí durante pelo menos 2 anos. Ok, sobre educação, você tem mais alguma outra proposta para falar, Paulo? Não, esse é o ponto, porque minha proposta é ser legislador. O que eu quero é fazer com que os burocratas do MEC não tenham o poder que têm. Certo, ficar enfiando goela abaixo, e tudo Querem mais. mudar alguma coisa, vai ter que passar pelo Congresso. Aí eu quero ver essas patifarias de ideologia de gênero passar ali. Okay. Não tem essa não. Okay. Vamos falar um pouco sobre saúde. Impunidade que nós estamos tendo com gestores aí públicos de hospitais. A gente vê um desperdício enorme, equipamento parado que você paga caro e deixa encostado num quarto que não sabe utilizar. Ou seja, aparenta, tá? Não estou dizendo que seja, uma impunidade também a esses gestores públicos de hospitais, de centros. Então, como você enxerga isso? Se já tem uma lei que puna, ou se essa lei não é muito difícil? A lei existe. Agora, a lentidão do Poder Judiciário no Brasil inviabiliza. É que inviabiliza. Você vai ver o número de denunciados é enorme. As denúncias acontecem até. Mas não anda, trava. Agora deve melhorar um pouco, porque a pessoa com condenação em segunda instância pode começar a cumprir pena. Mas ainda assim é muito lento. O Poder Judiciário no Brasil ele é ineficiente. E caro. E caro, caríssimo, horroroso. Se ele fosse privado, eu estou fazendo aqui uma brincadeira, não propondo privatizar poderíamos discutir seriamente isso. Seria legal. Mas não é esse o ponto aqui, nós estamos muito primatas para discutir esse negócio. Mas se ele fosse privado, ele daria lucro. Tudo que você faz nele, você paga. Recurso, vai pro tal do FUNREJUS, tudo ali é pago, exceto o que é reconhecido lá de justiça gratuita e tal. Mas eu gostaria de trabalhar futuramente um modelo onde o Poder Judiciário viva, inclusive, de recolhimento de uma parte daquilo que é sentenciado. Aí eles vão correr para sentenciar. Porque hoje, se sentenciar ou não... eu já vi juiz aí na quarta-feira sair para passar o final de semana jogando golfe, cara. Nossa. E não venham me falar que não tem não, porque tem. Tem mesmo. E caro. Ok. Tá? Então, a busca é essa. E o sistema de saúde, como você citou, para não deixar de passar, eu não acredito que o SUS um dia será plenamente bom. Ele é uma possibilidade econômica disso. Porque tudo quando você oferece o recurso de forma ilimitada, o uso ilimitado, você não tem um uso racional do recurso. Não tendo o uso racional do recurso, que é limitado, vai sempre faltar algo em algum momento. Então você tem que estabelecer alguma espécie de contrapartida
para a pessoa, para que o próprio cidadão use o SUS de forma mais racional. Nem que seja um sistema de acumulação de pontos, quem usa menos acumula mais pontos, enfim, alguma coisa nesse sentido. Uma parceria com o setor privado. Além das parcerias do setor privado, aproveitar a capacidade instalada. Essa é a lógica, uma lógica 2, mas eu estou dizendo, a lógica 1 conceitual é fazer com que o cidadão use o SUS adequadamente, porque hoje são milhares e milhares de consultas, todos os dias, o cara vai pegar um atestado porque bebeu demais no jogo de ontem. Isso acontece, infelizmente. Estou dando um exemplo, que não estou culpando as pessoas pelo problema do SUS, mas há um abuso do recurso por parte da gestão e do homem público, e há também um abuso do usuário do SUS. Isso é evidente. Há um escândalo, o Paulo está falando, é um escândalo. Isso é evidente, isso acontece, ou não? Acontece. Ou aqui, você que está nos assistindo, nunca viu ninguém que foi uma vez no posto de saúde sem precisar ir? Não, o pior, bate no vizinho que é médico pedindo um atestado. Pedindo um atestado. Né? Então tudo isso vai somar, lá no final dá um monte de coisa. Entendi. Às vezes prioridades. Enfim, de qualquer maneira, o Estado tem que ter prioridades, amarrar, as vinculações orçamentárias têm que acabar, tá? Porque ela inverte a lógica de você fazer mais com menos. O Estado passa a fazer para cumprir a lei, para o gestor não ser preso. Então ele tem que gastar 15% com saúde. Mesmo que gaste Se ele mal. resolver o problema da saúde com 11, ele sai preso, ele tem que gastar 15. Então ele não busca resolver com 11, ele busca gastar 15 e um abraço. Entendi. Tá tudo errado isso. Entendi. Rapidamente aqui, programa Mais Médicos, estou com a tua opinião. Já sabemos, né? Mas Eu fui o primeiro a denunciar o programa Mais Médicos na televisão. na verdade é um repasse de recurso para Cuba, né? Repasse de recursos para Cuba, é o Bolsa Ditadura. É um programa muito bem desenhado por Cuba. Eu tive acesso a um médico cubano que foi do serviço secreto de Cuba e ele foi designado para desenhar o Mais Médicos no Brasil. Sabe quando começou o trabalho de campo dele? Em 90. Nossa, Foi agora. na época do Foro de São Paulo. Ele me contou isso. Minha fonte. Em 90. Meu Deus. Começou pela região norte. O que nós vimos depois foi só a conclusão do programa, com o repasse de recursos. Mas Cuba, ou você acha que eles tinham médicos produzidos assim, em escala, que o Brasil cortou, e em 6 meses eles mandaram os médicos para cá? Claro que não. Eles precisaram formar, porque não são médicos. Um ou outro pode até ter conhecimentos básicos de medicina, mas eles têm um processo de eles têm que recrutar aquelas pessoas, dar treinamento, tal. E não era só aqui, eles fazem isso em outros lugares. Processo longuíssimo. Ou seja, precisamos extinguir esse Precisamos programa. extinguir isso. E ele é tão bem desenhado que, uma vez colocado, o gestor político, vamos dizer, que assume o governo depois, ele não consegue tirar. Como é que aquela população que está lá carente, abandonada, e recebe uma visita de um profissional desse, antes não ia ninguém, agora foi um cara. Como é que você explica para aquele cidadão que você vai tirar aquele cara lá, sem ter outra coisa para colocar no lugar? Ou seja, nós temos déficit de Então formação você de profissionais. tem um déficit, sim. Aí você fica amarrado politicamente, é um desastre se colocar. Aí precisa se apoiar. Então não é simples desmontar isso. Okay. Precisa ser desmontado. Eu estou dizendo da dificuldade de como é pensado e bem desenhado Que depois você não consegue quebrar. por uma ditadura que sabe das fragilidades da democracia. O ditador tira e não está nem aí com a opinião de ninguém. Na democracia não, você precisa de apoio popular, senão o governo acaba. E você tirar esta, entre aspas, assistência dessas pessoas sem oferecer nada é um desastre político. Ok. Um pouquinho de eficiência. Farmácias, medicamentos, você acha que nós podemos mudar? Tem muito desperdício, né? Eu estava até conversando com a Meire esses dias. O desperdício acontece tanto na compra de equipamento e depois na disposição, que você não pode dispor isso no aterro comum. Você gasta mais ainda para dispor aquele lixo. Tecnologicamente, assim, de uma certa maneira, a gente não tem um banco de dados central, a gente não tem um controle, uma boa gestão desse tipo de farmácias, de postos de saúde. Falando da rede pública. Isso. Então, assim, será que o Estado, gerando uma necessidade de um sistema integrado, não geraria possibilidades também para o setor privado trabalhar em cima disso, ter mais eficiência no Estado? Porque hoje nós estamos enxergando o imposto de saúde é uma calamidade também, né? E recurso tem. Claro, mas aí você tem um sistema gigantesco com aquelas concursados que nem sempre têm
a vocação e o compromisso, como estou dizendo. Eu sou de uma família de funcionário público, eu falo isso com muita tranquilidade. E aí você vai ter desperdício, né? Eu gosto sempre da lógica de você descentralizar e trabalhar com a iniciativa privada. A lógica do Bolsa Família, por exemplo, ela é sensacional. Que não foi criado pelo Lula, foi criado no Fernando Henrique. Foi integrado sobre o Lula. Qual que era o plano do Lula? Fome zero, precisa dar um prato de comida para as pessoas. Então o governo ia comprar o prato, ia comprar a comida, ia contratar o cozinheiro, o auxiliar de cozinha, ia transportar esse alimento, ia construir as cozinhas, comprar as panelas, fazer o refeitório e levar o cara lá para comer. Não. A lógica do Bolsa Família é: te dou o dinheiro e você escolhe. Você consome no armazém da tua esquina, da tua casa, do teu bairro, onde você quiser. Sem que tenha que gerenciar nenhuma outra estrutura. É só a emissão do cartão e as contas. Acho que nós temos que perseguir esse conceito. É muito melhor que o governo dê o dinheiro para as pessoas procurar o seu médico ou pagar um plano privado, se desregulamentar o mercado de plano de saúde para que tenha uma ampliação de concorrência e o governo ajudar a pagar um plano para que use a rede privada, e pode manter alguns hospitais que tem questão de trauma, tem uma série de coisas que são mais complexas, que não impedem de ter algumas, mas se reduz drasticamente a estrutura pública que o governo tem que gerir e faz com que as pessoas tenham acesso ao médico e ao medicamento. Desde que também não fraude também a Bolsa Família. Mas aí é uma perseguição normal, você vai ter que fazer. As próprias pessoas têm que ser as fiscais disso, porque é a saúde dele que está em risco, vai fraudar e vai se matar. Não, digo outras pessoas fraudarem para receber. Normal. Recentemente agora. Mas vamos conceituar, o que era melhor? Que todas as farmácias fossem estatizadas? Não. Não é? Então, eu estou perseguindo isso, que as pessoas tenham condição de ter acesso à rede privada. Ok. Medicina preventiva, saneamento básico. Nós temos hoje, em algumas regiões do país, um saneamento precário, tá? Que acaba gerando custo depois no SUS para o Estado. E a responsabilidade é federal, a responsabilidade é estadual. Como é que funciona primeiro? Explica pra gente a questão de responsabilidade e se de uma vez por todas a gente não pode acabar com essa máfia e com essa... assim como a indústria da seca, né? Não existe por lei a responsabilidade de um ente. O município pode fazer, o governo pode fazer, e o governo federal pode fazer via repasses e tal. O problema é que nós temos esses setores que são altamente regulados e com muita presença de estatais. Então, num ambiente brasileiro econômico em que altamente instável, político-econômico altamente instável, que faz com que o investimento privado em saneamento não seja interessante. Então você passa a ter aí só praticamente a exclusividade do investimento público, estatal, que é político, e aí acaba não saindo. E aí aqui no Paraná nós temos a Sanepar, é a companhia do governo, e que está cheio de apaniguado político lá. Sabe, a gente tem que desestatizar esse negócio. Entendi. Sabe, dar garantias para o investidor, porque é uma obra, são investimentos caros e que precisam de longo prazo de retorno. Né? Inclusive de práticas de tarifas e tudo mais, porque você politiza tudo isso e você quebra o sistema, como a Dilma fez com a energia. Ela estava mal, pô, vou dar uma canetada aqui e baixar o preço da luz em 30%. 10 milhões baixou, quebrou as empresas, em vez de tiveram que recorrer ao mercado para não quebrar. Prejuízo de multibilhões. Eu alertei isso na época, fui chamado traidor do povo. Em 2012. Está lá o vídeo. Paulo Martins alerta por causa econômica. Tá? Depois aconteceu aquilo. Porque essa é a lógica. Então, a gente sempre foca assim, fulano vai investir em saneamento. Não é bem esse o problema. O problema também é você permitir que outros investam em saneamento. Entendi. Nesse ambiente que nós estamos falando aí, nós tivemos uma necessidade de uma quebra regulatória, uma pressão de um novo pacto federativo realmente, né? Você enxerga a necessidade de uma nova Constituição? Como isso vai ser feito, mesmo uma nova Constituinte? Ou se vão pegar a Constituição com as 100 e pouco emendas aí e tentar fazer alguma coisa mais palatável para o momento? A Constituição é uma porcaria, mas é a que nós temos. Já foi pior, né? Já foi pior. O processo para você fazer uma nova Constituição, ele tem um trauma social aí que a justifique. E que a gente nem sabe como começa e também não sabemos como termina. Você simplesmente convocar uma Constituinte hoje e eleger os membros constituintes, vai sair uma Constituição pior que a que tinha.
Que nós temos um Congresso totalmente podre. Nós teremos as forças esquerdas ainda muito mais organizadas, certamente ocuparão a Constituição. O Congresso está podre, o brasileiro está mais irresponsável do que estava em 88, com seu voto. É só pegar os nomes do Congresso. Não tinha tiririca lá. Não tinha um monte de fanfarrão. Não tinha cara falando que eu mato bandido e vai lá, que não tem nada a ver com o trabalho legislativo. Dá like pra caramba no Facebook, mas não tem nada a ver com o trabalho legislativo. Ainda mais para reescrever uma Constituição. Então, eu não acho que é o momento de uma nova Constituinte. Acho que a gente pode ter avanço. Voltamos? Bem, então falando sobre a Constituição, necessidade de um novo Pacto Federativo, ok? E também gostaria de entender um pouco melhor qual é uma possível solução, porque eu estava conversando com os candidatos, disse que 16% do recurso federal que vai a Brasília, só 16% volta aos estados. Um buraco negro que nós temos ali. E acaba tendo, o cidadão acaba tendo aquela sensação de votar no cara que está próximo da região dele, porque é o cara que vai lá negociar e vai ganhar recurso. Como isso pode ser quebrado, se precisamos realmente de um novo pacto federativo, para que a gente termine esse joguinho de tomar lá da cá, e esse regionalismo, pensando que o deputado federal é o cara que tem que ir lá ficar mendigando recursos para a federação. Eu ouço muito isso. Eu vi uma pessoa de Cascavel, mas por que você está pedindo voto em Cascavel? Você é de Curitiba? Sim, eu sou candidato a deputado federal, não a vereador. O deputado federal legisla para o país inteiro e representa o estado inteiro. Então não tem nada a ver. Mas esse é um caminho de recursos que você pode procurar resolver no primeiro momento com reforma tributária. Você até tem condições de sanar em parte isso. Depois é o reconhecimento de atribuições de cada ente federativo. Aí sim é um repacto propriamente dito. Mas no primeiro momento, com reforma tributária, já é possível amenizar este problema. E assim você vai reduzir essa corrupção política, a relação promíscua do legislativo com o poder executivo, claro. Porque o poder executivo tem menos condições de exercer poder sobre o voto do deputado, sobre essa história de liberar recursos, não vai precisar mais liberar recursos. Isso já amenizou com a aprovação do orçamento impositivo. O orçamento impositivo é a emenda impositiva, né? O orçamento é uma lei anual que os deputados ajudam a escrever. E o governo faz uma proposta e o deputado faz emendas. Ele emenda propriamente dita a lei, com o que ele acha que deve ser. Está trabalhando bastante. Vamos encerrar. Tá ouvindo? Então, o governo tem que liberar. Agora, o governo tem que ter postura de liberar. O que é liberar? É cumprir a lei. Hoje até a imprensa faz um trabalho ruim, porque ela vende isso como se o deputado estivesse sendo vendido para o governo. Não é verdade. O governo, quando liberar a emenda, é cumprir a lei orçamentária. É o contrário. Entendi. É o contrário. Então tem um pouco de desinformação nisso também. Ok, pessoal, estamos estendendo um pouquinho aqui o horário. O Paulo tem outros compromissos. A conversa pode se estender durante horas aqui, muito agradável, né? O dia inteiro. Mas eu queria terminar, na realidade, o nosso bate-papo aqui com 3 perguntas rápidas aqui ao candidato. Um nome de deputado estadual pelo Paraná? Homero Marques, Coronel Lee. O nome é governador? Ratinho Júnior. Presidente? Jair Bolsonaro. Ok. Bom, pessoal, queria passar as últimas palavras aqui para o Paulo Martins, se ele tem mais alguma declaração, alguma proposta, alguma outra declaração final. E para nós foi um prazer imenso aqui estar o nosso colega de rua aqui, pessoa que chegou também nos 45 do segundo tempo, com pouco tempo e fez muito tirando o imposto sindical da CUT, né, nossos amiguinhos sindicalistas. Agradecer a todos e dando a última palavra aqui para o Paulo Martins. Rogério, eu quero reiterar minha alegria de reencontrá-lo. Você começou tudo com a gente lá, quando tínhamos a perder em ir para as ruas. Perdemos. Profissão, eu como jornalista do SBT, dar a cara, paguei por isso, tantos outros pagaram também, cada um com a sua forma. Mas o resultado está aí, o país precisa, a gente está fazendo aí um trabalho que é uma doação de vida, porque as pessoas acham que você entra na política procurando benesses, não sei o quê, e não é bem assim, é bem longe disso, aliás, pelo menos no meu caso. Você tem sacrifícios, a tua vida pessoal muda, não é simples, mas é uma escolha, eu fiz e é assim que eu vou me realizar, porque eu não sou feliz
com os problemas que a gente tem. Eu não sou feliz, eu não consigo ser feliz. Eu não sou uma pessoa feliz. Sim. Eu confesso hoje. Eu tenho muitos amigos, eu tenho uma mulher maravilhosa, eu tenho uma família toda certinha, estruturada, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, não tenho filhos ainda, tenho 2 gatos que são muito legais, tá tudo certo, mas eu não sou feliz, cara. Eu não consigo fingir que eu não vivo esses problemas todos que a gente vive. Não consigo. Então eu estou buscando enfrentar. Então é uma busca também de enfrentar e de realização, porque eu tenho uma inquietação, não vou conseguir. Sabe? E é assim, as pessoas precisam considerar que existe isso. E quando eu estive na Câmara, eu conheci muita gente que era assim também. Não é só essa Câmara que passa no jornal com notícia ruim, com vagabundo. Se todo mundo lá fosse vagabundo do jeito que a meia dúzia que ocupa o noticiário, nós não tínhamos um país há muito tempo. Há muito tempo. Certo. Então, eu peço para as pessoas ponderem e acreditem. E peço também que pesquisem a respeito do meu trabalho e que quem já conhece, que confie em mim no 2020 para deputado federal, que vão ter sempre um cara aguerrido, um cara comprometido e um cara que realmente acredita no nosso país. Obrigado, eu quero deixar um abraço a todos e até uma próxima. Obrigado, pessoal. Espero que tenham conseguido extrair um pouco, né? Na verdade, pelo pouco tempo que nós temos aqui, de muito o Paulo Eduardo Martins tem a nos oferecer. Obrigado a todos aí e fiquem à disposição para qualquer dúvida, qualquer encaminhamento de dúvida para o deputado, candidato a deputado. Obrigado.